Olá, seja bem-vindo ao último dia do minicurso de banco de dados da Oracle. A gente vai estar estudando alguns comandos select e where, e antes também a chave estrangeira. Uma chave estrangeira é um conceito importante em um banco de dados relacionais, incluindo, o Oracle. Ela é usada para estabelecer uma relação entre duas tabelas, permitindo que os dados em uma tabela estejam relacionados aos dados em outra tabela. Essa relação ela é fundamental para garantir a integridade referencial dos dados e para estabelecer associações entre informações em diferentes partes do banco de dados. Em termos simples, uma chave estrangeira é uma coluna ou um conjunto de colunas em uma tabela que faz referência à chave primária de outra tabela. A tabela que contém a chave estrangeira é chamada de tabela filho, e a tabela a qual ela se refere é chamada de tabela pai. Aqui agora, e agora a gente vai estar colocando em prática, essa chave estrangeira. A chave estrangeira, ela é o ID, Ela é a chave primária do... E agora a gente vai estar colocando em prática, a questão da chave estrangeira. A chave estrangeira, ela é originalmente. E agora a gente vai colocar em prática sobre E agora a gente vai colocar em prática sobre a chave estrangeira. A chave estrangeira, ela é uma primary key na sua tabela de origem. E quando ela vai para outra tabela, para se relacionar, ela vai como chave estrangeira. Por exemplo, o ID do autor vai ser necessário na tabela livros, para fazer referência de que autor é esse livro, E aí ele vai pegar o ID, que é o que vai identificar, esse autor. E aqui, se a gente já não tivesse criado a tabela, a gente poderia, ou aqui no final, ou depois da primeira aqui, mas eu vou colocar aqui no final, a gente colocaria assim, o nome, da coluna original, que é autor, ID, o tipo dela, que é integer. Ao invés de colocar primary key, como ela está aqui como foreign key, a gente vai colocar references, dizendo que ela está sendo referenciada, ou seja, ela está vindo de outra tabela. E a gente vai colocar agora o nome dessa tabela, que ela é de origem, que é autores, e entre parênteses, novamente, o nome da coluna, que é autor ID. E aí era só rodar que ele já iria. Mas aí, como essa tabela está criada, a gente tem duas opções. Ou a gente vai pagar a tabela, e roda novamente. Ou a gente também pode estar alterando, adicionando uma coluna nessa tabela. Eu vou fazer as duas formas, Primeiro. E agora a gente vai fazer. E uma das primeiras que a gente pode estar tentando é pelo alter table. Ou seja, ele vai adicionar uma coluna, que a gente deseja. E a gente pode estar adicionando a foreign key aqui. A foreign key, no caso, é autor ID. Autor ID. Vai colocar o tipo dela, que é integer. Tem que ser o mesmo tipo que tá lá em cima, que tá lá como primary key. E aí depois references. Para estar se referindo à tabela, E aí o nome da tabela, que é autores. E entre parênteses, novamente, a chave primária, que é autor ID. Se eu executar... desculpa, faltou aqui colocar o nome da tabela, alter table, o nome da tabela, que é livros,
e ADD para estar adicionando a coluna. Aqui a tabela livros foi alterada. Se eu coloco, selecionar essa tabela, vou select, vai aparecer ela. Tabela livros. Ela já vai aparecer com a coluna autor ID aqui. E aí, outra forma também, a gente pode estar apagando, né, essa tabela através do comando drop table livros e rodar novamente a tabela. Só selecionar ela novamente e executar. Ou melhor, peraí, deixa eu apagar novamente. E aí aqui, no finalzinho, eu vou adicionar a foreign key, que eu esqueci, né? Que é autor, ID, integer, que é o tipo dela, diferentes, o nome, né, da tabela, que é autores, e novamente o ID, entre parênteses. E aí, se eu executar, ele, ó, tabela livros foi criado. Se eu selecionar para visualizar essa tabela novamente, também já vai aparecer com a nova coluna. Não é nova coluna, é que a gente está criando novamente essa tabela. Ele já apareceu. E agora a gente tem outras foreign keys, né, nessas tabelas. Assim, o ideal é que, na verdade, quando a gente estiver criando essas tabelas, é que a gente já possa estar inserindo as foreign keys. Não deixar para depois. Mas se esquecer, né, pode estar alterando, né, adicionando coluna. Ou, caso ainda não tenha nenhum dado, nenhuma linha nessa tabela, você pode estar dando um drop table para apagar e rodar novamente para estar inserindo. Mas o ideal é que já, quando criar a tabela, já colocar a foreign key. Mas se esquecer, né, tem essas opções. Pode ser que tenha outras, mas por momento de agora é isso. E aí, outras foreign que a gente vai ter é na tabela empréstimos, por exemplo. Porque no empréstimo, né, de livros, a gente vai precisar do ID do livro para estar identificando o livro que ele está pertencendo. E aí, antes de fazer isso, eu vou dar um drop table para estar apagando essa tabela empréstimos e rodar novamente com vocês. E aí eu vou colocar o seguinte, né? É praticamente a mesma coisa, só vai mudar o nome, né, da tabela e da coluna específica. Eu vou colocar livros ID, que é a primary key de livros, que eu vou estar adicionando na tabela de empréstimos. E aí, quando eu adiciono uma primary key de outra tabela, né, originária de outra tabela, ela vai virar uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira, né? Porque ela não é, a origem dela não é nessa tabela. Aí, livros ID integer, é o tipo do ID, reference. Aí outra, a chave estrangeira, né? A tabela que tiver chave estrangeira, o ideal é que você deixe para criar ela depois que você já criou a tabela que tem a chave primária, que vai se tornar chave estrangeira. Porque aí, senão, não vai rodar você colocar uma chave estrangeira que ainda não existe como chave primária. Ele vai dar erro. Porque ele não vai achar a referência da tabela, né? E aí, o nome do livro, ou melhor, o nome da tabela, que é livros, está fazendo essa referência, já que ele vai estar buscando nessa primeira key, que agora vai se tornar foreign key, livros ID, entre
ponto e vírgula. Nesse caso, a última linha não tem vírgula nem ponto e vírgula. E é só rodar. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Livros, ID, Integer. Vamos lá, executar. Tabela empréstimo criado. Empréstimos criado, deu tudo certo. E aí, outra tabela que vai, né, precisar de ID vai ser a tabela usuários. Ou melhor, vai precisar da foreign key, vai ser a tabela usuários. Porque ela vai precisar do ID do empréstimo, né? Para identificar, né, o empréstimo que ela fez, que a pessoa fez, né? E aí, da mesma forma, primeiro eu vou apagar essa tabela. Eu já falei, no caso, o ideal é a gente já criar as tabelas com a foreign key. E agora eu vou colocar a foreign key dentro da tabela usuários, que é justamente a chave primária de empréstimos, que é empréstimo, ID, integer, que é o tipo dela, referência, para estar se referenciando à tabela, o nome da tabela que é empréstimos, e entre parênteses, novamente, o ID. Ah, sim, porque eu não coloquei, não selecionei tudo. Tabela usuários criado. Deu tudo certo. Só colocar o select aqui para dar uma olhada. Aqui, já tá aqui, coluna. E é isso. Olá, meu nome é Rafaela e nesse dia eu vou ensinar a utilizar o comando select e o comando where. Então, uma vez criada as tabelas, você pode utilizar o comando select para selecioná-las. E ele é feito da seguinte forma. Digita select. No caso, se você colocar o asterisco, ele funciona para selecionar todas as colunas da tabela. From, e a tabela que eu quero selecionar, no caso eu vou utilizar a tabela livros, certo? Você só precisa selecionar tudo e executar. Ele vai mostrar aqui embaixo tudo que já tinha sido colocado, né? Que eu já tinha preenchido essas linhas. Então, eu vou ter o ID do livro, o título, a descrição e o preço. Para utilizar o comando where, ele vai criar uma condição para que eu ache uma linha específica na tabela. Aí, vamos supor que eu quero encontrar o livro que está na linha 2. Então, eu vou botar o ID livro, né, que é a identificação do ID, e vou colocar o valor, no caso, o valor 2. Seleciono tudo e ele vai me mostrar o que estava exatamente no ID2, o título, a descrição e o preço. Também pode ser feito da seguinte forma, você só colocar alguma coluna específica, vamos supor, ID livro, vírgula, título, vírgula, preço. E se você, vamos supor, vou mudar, eu quero ver o que é que está no ID3. E seleciono. E aí ele vai me mostrar apenas o que eu pedi para selecionar, que foi o ID, livro, o preço, o título e o preço. Então, o comando where, você vai estabelecer uma condição para que, quando for utilizado o comando select, ele possa mostrar para você exatamente o que ele quer o que você quer visualizar. E é isso.